Alguém um dia definiu a educação paternal como a arte de se tornar desnecessário. Isso foi um pouco incômodo quando eu ouvi pela primeira vez, mas com o passar do tempo, essa frase está se tornando cada vez mais presente na minha mente. Porque se tornar desnecessário é realmente uma arte de se tornar necessário o tempo todo, mesmo estando ausente. É uma provocação, e talvez Deus tenha feito antes de todo mundo quando Ele colocou como um mandamento honrar. E se mandamentos não deixam de ter validade, isso significa que é um mandamento sempre presente quando o pai está ausente. Enfim, ser pai é sempre um desafio e é a constituição da humanidade, é uma coparticipação no projeto criador de Deus. Portanto, isso nunca vai ser um negócio simples. Por não ser simples, o vertical que está acostumado com coisas complexas e se desafiando para algumas coisas maiores do que a gente, chega até você nesse momento para a gente conversar nesse episódio sobre isso. E como eu não quero levar a culpa de ter falado isso sozinho, eu trouxe duas convidadas aqui extraordinárias que a gente tem aqui a endorfina de receber. Eu vou começar com o exercício de, nos próximos 30 minutos, chamar Tia Cecel de Maricel. E a hora que eu ver que não vai dar certo, eu vou me colocar nesse mundo de chamar de Tia Cecel. Que alegria recebê-la, Maricel. Tá permitido falar Tia Cecel, não tem problema. Pode tirar o tia se quiser, não tem problema. É só Cecel, tá, então. Isso mesmo. Mas para mim é um prazer participar aqui com vocês. E estamos juntos. Você agora jogou a bola aqui para gente, né? Para mim, para Johnny. Mas que Deus nos abençoe a passar aquilo que vocês precisam e esperam também, né? Que bom, que alegria estar contigo. Mas onde estás agora e o que está fazendo? Você perguntou uma coisa assim que me fez lembrar uma musiquinha que meu netinho já está cantando, que é Pombinha Branca, que está fazendo, né? A Johnny conhece bem. Mas nós eu e o Fernando, estamos morando em São Paulo. Ele está como departamental da Associação Paulistana, como na área de comunicação e evangelismo Novo Tempo. E eu continuo trabalhando na Novo Tempo, no meu programa, que está todo com uma proposta diferente, já há 2 anos. Então, continuo morando em São Paulo e indo a Jacareí nas épocas de gravações, fico lá gravando e escrevo os roteiros dentro de casa. Isso é muito bom também. Que bom, que Deus te abençoe. Eu, antes que eu me esqueça, já digo para você que está em casa, você está assistindo pelo YouTube, isso aqui é transmitido pelo canal do NASP, o NASP BR, o canal do NASP. Então, se inscreva e clique aí. São 2 coisas que eu não poderia esquecer nesse episódio. Pedir para você se inscrever e pedir também para a Tia Cecel mandar um beijo para as minhas filhas, a Alicia e a Ayla. Se eu fizer isso, eu nunca mais gravo nenhum vertical. Então, ó, meu beijo especial para as duas, Alice e Yara, é isso? Alicia e a Ayla. A Alicia é mais bonita ainda. E desculpa. Ayla. Lindo nome. Beijinho para vocês duas, que Deus abençoe e toda a família também, tá? Amém. Querida Johnny, que bom recebê-la aqui. A gente aqui conhece mais o fruto do vosso trabalho, né? E que tem contribuído muito para o mundo, mas é uma alegria recebê-la. E a minha pergunta é não assim, tipo Elias na caverna, mas onde estás e o que fazes? Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora vai passar o programa, mas é muito bom estar aqui com vocês, é muito bom participar do Vertical. Eu já assisti alguns episódios do Vertical, gosto demais da proposta, parabéns a todos vocês aí. A gente está morando em São José do Rio Preto, meu esposo, o pastor Laerte Lanza, é departamental aqui de mordomia, Ministério do Lar e Família e de comunicação. E eu sou departamental do Ministério da Criança e do Adolescente e Ministério da Mulher também, aqui no Oeste Paulista. A gente mora em São José do Rio Preto e fazemos parte da Associação Paulista Oeste. E eu continuo escrevendo as histórias da Aninha, que passam lá na TV Novo Tempo. Passaram várias histórias no programa da Tia Cecel, no Planeta Gil e Cris. Então, são as histórias da Aninha. É
Por aí que eu tô, igual a tia Cecel, a pombinha branca procurando o que fazer na pandemia. Um dia, numa conversa com meu pai, eu estava cansado, com muito sono depois que as minhas filhas nasceram depois que a minha primeira filha nasceu, e eu perguntei para ele, quando que a gente volta a dormir? A resposta foi tão frustrante. Ele disse, nunca mais. E aí a gente descansa com isso. Nunca mais. Eu queria já emendar com vocês, pensando na experiência para a gente compartilhar, se a gente fosse elencar dos desafios, qual é o maior? E eu vou começar contigo, Maricel. Qual é o maior desafio? Eu acho que não existe maior, acho que todos os desafios são... A questão do dormir aí é uma coisa que nunca ninguém pensa, né? Quando tem filho, quando começa a vida de pai, de mãe, que realmente é uma constante, você não para. Quando eu me lembro muitas vezes de aquela noite, o mais velho, né, que é o Lucas, dormir bem, eu falava assim, acho que agora vai começar o processo de dormir melhor à noite. E quando era a próxima noite, voltava tudo que já tinha acontecido, né? Então, para mim, eu acho que não existe assim. Acho que a pior coisa, não, acho que o maior desafio é a questão da educação mesmo. O dormir ou não dormir é uma coisa difícil para os pais, para cada um de nós, porque vem o cansaço, e você percebe que são 24 horas que você tem que trabalhar pelos filhos, mas a educação, colocar os limites, para mim, eu acho que é o maior desafio, sabe? Eu tenho uma amiga que eu fui visitá-la depois que ela teve alguns filhos, os filhos dela todos novos, e ela morava numa casa cheia de telas e grades na janela. E eu cheguei e ela contando de um momento de exaustão, e ela disse que você está achando que essas grades aqui são por causa das crianças? Não, isso aqui é para a mãe não pular. Isso associado a uma porção de coisas e frases que a gente escuta no dia a dia, e o que faz com que algumas pessoas falem assim, eu não vou ter filho. Eu tenho medo dessa frase, porque obviamente é cansativo. Nós estamos falando de um ser vivo, cuidar de um passarinho cansa, cuidar de plantas cansa. Seres vivos, eles exigem energia, exigem dedicação. Mas não sei se, e eu queria compartilhar contigo, Johnny, se você quiser comentar já também sobre isso, se essa frase ela não tem sido um sintoma de uma sociedade cada vez mais egoísta, ou seja, que teme o dar-se. Talvez, eu acho que talvez seja. Eu acho que educar, eu concordo com a Maricel, eu acho que o maior desafio é o educar. E eu acho que não só talvez seja um sintoma de uma sociedade um pouco mais egoísta, mas de uma sociedade que talvez queira um pouco menos de comprometimento com algumas coisas, porque a educação ela exige um comprometimento 100% seu, né? É o tempo todo e é sempre aquela incógnita, né? Você ensina, você educa, você fala como deve ser feito, você fala por onde caminhar, mas você também tem que respeitar o livre-arbítrio. A Maricel já tem filhos adultos, os meus também já são adultos, e eu acho que um desafio muito grande é quando você chega numa determinada fase ali, da sua educação, em que você também tem que deixar o passarinho, como o pastor falou, bater asas. E aí você fica pensando, será que tudo que eu ensinei vai fazer sentido na cabeça dele, na cabeça dela? Será que isso tudo vai ser levado para a vida? Ou ele vai escolher voar por outros caminhos por onde eu nunca o levei? Né? Talvez possa se ferir, alguma coisa assim. E eu acho que o comprometimento é uma coisa que às vezes assusta, porque quando você tem um filho, ele é totalmente sua responsabilidade. A Bíblia é clara nisso. A responsabilidade de educar um filho é dos pais, é da família. Então, talvez eu acho que você tenha aí a sua parcela totalmente, né, de razão, no sentido de falar de uma sociedade egoísta, mas eu acho que talvez essa questão do comprometimento, de ter que levar uma tarefa árdua durante o resto da vida, talvez isso assuste um pouco as pessoas. E, Maricel, por onde que se começa? Porque o nosso público aqui, e eu estou dizendo para muita gente que está nos ouvindo,
é gente que está com filhos novos, como eu, tem gente que tem filhos já adultos, como vocês, e tem gente que está pensando se vai ter filhos ou não. E alguns, elas estão pensando se vão ter um namorado, mas esse aqui está no caminho. Qual é o passo inicial, né? Porque, conforme a gente já disse aqui, os porquês e os praquês a gente navega bem. E quando a gente chega no como, a gente trava, né? Eu sei, eu vou educar, a questão é como. Por onde eu começo? Olha, a Johnny comentou aí que nós já somos mães de filhos adultos, eu já sou vovó também, né? Já voltou a dormir? Já voltou a dormir? Não, não. O Lucas e a Carol, não, né? Eu durmo. Mas eu vejo assim, né? Como ela falou, a Johnny, nós já somos mães de filhos adultos, mas o interessante é que é uma coisa tão incessante que mesmo os filhos adultos, nós temos outros tipos de preocupações. Meus filhos já são casados, o meu caçula casou agora, em janeiro, e a gente pensa, pronto, agora eu estou tranquila, não preciso mais me preocupar. Não, a preocupação continua. Mãe é mãe, pai é pai, eu vejo Vejo meus pais, que já são idosos, e como eles se preocupam ainda conosco. Então, eu vejo assim, quando eu me casei, vamos supor, era uma outra fase, né? Hoje eu acho que as pessoas pensam muito mais em ter filho do que na nossa época. Comigo, eu me casei, 1 ano e meio depois, nasceu o Lucas. Mas o meu plano era ter filho depois de 3 anos. Mas aconteceu. E foi a melhor coisa que aconteceu. Só que na época eu não pensava assim, como que eu vou educar essa criança? Isso. Eu não pensava assim, a maneira de pensar. Hoje eu sou mãe e é uma reação tão maravilhosa, uma emoção tão grande, que eu não me preocupei de como eu iria educá-lo. Simplesmente eu comecei a trabalhar e fui vendo aos poucos, logicamente que eu lia muito também, só que hoje eu percebo, eu vejo pela minha nora, quanto de material, como se fosse uma cartilha, vamos dizer assim, ajudando na questão de como orientar, como ajudar para que a sua criança durma melhor, como fazer para educar de uma forma mais positiva, né? Que é aquela questão da disciplina positiva. Então, hoje nós temos muitos recursos para nos ajudar nessa educação. Não quer dizer que tudo que está escrito ali vai dar certo. Não, porque cada um escreve o seu próprio livro, a sua própria história, sabe? E cada história vai ser diferente. Você vai encontrar desafios diferentes também na maneira de educar. Muitas vezes você vai descobrir educando, sabe? Eu, por exemplo, descobri muitas coisas educando. E na minha trajetória como mãe de 3 pequenos, eu me lembro muitas vezes de que o Fernando viajava muito por causa do Arautos do Rei e eu ficava sozinha com os meus filhos, né? Numa época de Rio de Janeiro, uma cidade que todo mundo se assustava, mas eu simplesmente ia e fazia a minha parte. E uma coisa que eu sempre pensava é o seguinte, Deus me colocou hoje para ser a mãe, e é isso que eu vou ser. Eu não era a tia Cecel, eu não era a Maricel Iglesias, eu era simplesmente a mãe do Lucas, do Gabriel e do Felipe. E então, eu acho que as pessoas que querem ser mães, querem ser pais, eles precisam também parar e pensar, bem, hoje eu tenho um ser, um indivíduo que depende de mim, depende totalmente de mim. Então, é muito fácil entregar na mão das pessoas, mas quando você trabalha em prol da educação do seu filho, você analisa cada coisa que vai ser feita, isso faz toda a diferença para o futuro dessa criança, né?
Johnny, você crê que a Maricel tocou nesse assunto muito importante, porque a gente vai falar de um ponto que vai tocar mais sensivelmente o universo feminino, o universo maternal, que é a valorização da função. Eu estou com uma impressão de que quando as funções são desvalorizadas, as pessoas tendem a fugir delas. Então, alguém preferiu ser engenheiro, ser médico, porque alguém vai dizer que isso tem mais valor do que ser mãe. Então, há conflitos assim. Isso para você é um desafio da contemporaneidade? Olha, eu acho que depende de cada pessoa, né? Eu entendo como a Maricel. Eu acho que a nossa geração era uma geração, e das nossas mães e avós mais para trás, era mais natural isso. A mulher, ela se casava e a função dela era cuidar da casa e dos filhos. Mas eu acho que a mudança de paradigma aí da mulher começar a trabalhar, começar a entrar no mercado de trabalho, era uma mudança saudável também. Eu acho que as mulheres se realizaram muito, podendo executar funções que elas tinham vontade de exercer, né? Como uma engenheira, como você falou, uma médica, uma professora, etc., felizes na sua profissão. Eu acho que existe, às vezes, um conflito. Eu falo por mim. Sempre gostei demais de estudar, gostei da minha profissão, sempre gostei de trabalhar. E quando as crianças vieram, existia assim um dilema, né? Era aquela coisa assim, eu quero trabalhar, eu quero fazer a minha profissão, mas as crianças vão crescer e vai passar essa fase delas, né? Então eu acho que eu quero ficar com elas também, mas as duas coisas muitas vezes são incompatíveis. Como eu trabalho muito com crianças e trabalhei durante muitos anos com bebês, então eu vivia essa primeira fase dessas mãezinhas novas aí, né, com os seus bebezinhos, que muitas deixavam a profissão de lado para poderem curtir os seus filhos, poderem estar com eles durante esse primeiro momento da vida. A gente faz uma opção quando a gente é mãe, e eu acho que essa opção é fantástica. Quando ver os seus filhos adultos, seguindo a vida deles de maneira saudável, felizes, isso compensa tudo. Compensa, a Maricel pode dizer aí, compensa tudo que você deixou de lado para você poder ter os seus filhos felizes ao seu lado ali como mãe. É verdade isso. Não sei se pode interromper aí. Deve, por favor. Mas isso que você falou é tudo, porque a gente tem oportunidade de optar, né? Como tantas mães profissionais são ótimas profissionais e são ótimas mães também, né? Então, até outro dia eu li o seguinte, que o resultado é que os filhos, eles crescem aprendendo palavras, aprendendo de tudo, mas muitas vezes eles deixam de aprender coisas com os próprios pais pelo exemplo, né? E que são praticadas pelos pais, que são as pessoas mais importantes da vida da criança. A gente não pode esquecer isso, né? Que as crianças têm os pais como o modelo, como exemplo, como as pessoas mais importantes para a vida. Esse final de semana, depois de um longo tempo aí, por causa da pandemia, nós fomos ver o nosso netinho, né? E é tão gostoso, ele está com 2 anos e 7 meses, vocês vão cansar de ouvir netinho aqui hoje. Mas eu achei tão fofo que nós estávamos dentro do carro e a Carol estava vindo, fechando o portão, e toda de óculos de sol. Ele olhou assim, eu já estava sentado ao lado dele, ele olhou, e quando ela entrou no carro, ele olhou para ela e falou assim: mamãe, você está linda. Então aquilo era tão importante dele, de ela estar entrando no carro, toda bonita. Então eu olhei assim e falei, eu tive até vontade de chorar, porque fiquei tão emocionada, porque como na pureza da criança, ela vê a mãe com uma beleza tão grande, porque é especial para o filho. Não adianta, não tem como. Pai e mãe são muito especiais. Você que está aqui
esse nosso vertical tão fofo e tão desafiador também, não se esqueça de que nós estamos nas principais... do fofo, hein? Tá fofo, porque a tia e a avó Cecel se encontraram, né, nesse momento da vida, né? E a gente tá aqui falando, e sabe, Johnny, e eu falei desse fofo também, porque vocês falaram de algo que é de suma necessidade hoje. Exemplo. Em todos os sentidos, na ampliação e de quanto qualquer exemplo é de longo alcance. Por exemplo, há uma discussão hoje, que ela não é só de hoje, ela está persistindo há algum tempo, que são os desafios da maternidade, da paternidade e o mercado. Ele está aí, a gente não vai fugir dele. Mas muitas vezes a gente tende a polarizar a discussão entre uma coisa ou outra, mas vocês estão dizendo o seguinte: atente para os exemplos bem-sucedidos ao seu redor. Portanto, foi tocado, e foi muito interessante o fato de vocês tocarem, de que o ser para alguém dentro de casa e colocar-se como modelo, ele é inevitável e é a parte mais importante do processo educacional. Alguém tem que sentir vontade de ser como o outro que está numa posição ali de educador. Ele tem que sentir essa vontade. Ao mesmo tempo, tem alguém fora da sua casa que vai procurar saber como é que eu faço para esse negócio dar certo. E se existe mesmo uma possibilidade. E alguém fala assim, dá para ser mãe profissional, ser mãe e estudar? Vocês duas estão dizendo, dá, olha aqui. E não precisa argumentar. E a gente conhece, e assim, a gente não só conhece o que você está falando, mas conhece o testemunho dos filhos. Quando você for casar, faça isso também. Atente para os exemplos bem-sucedidos. E nenhum exemplo bem-sucedido é bem-sucedido porque o fruto foi sacudido, caiu da árvore somente assim. Há coisas a serem feitas. Há uma pergunta muito importante a ser feita quando se fala de filhos e educação, não é só falar sobre educação. E eu vou te provocar por alguma coisa. As crianças vão ser educadas de qualquer forma. De qualquer forma. O desafio não é da educação contra a falta de educação. O desafio é de propósitos. Se ela não for educada por propósito que você se colocou, ela vai ser educada para outro propósito. E aí eu devolvo para vocês. Juntando essa minha introdução via Enem, é bem longa, né? A pergunta tem uma página, a resposta pode ser sim ou não. É verdade que boas crianças não se tornam maus adolescentes? Então, eu começo com você, Johnny. É verdade que boas crianças não se tornam bons adolescentes? Não se tornam maus adolescentes. Não se tornam maus adolescentes? Eu acho que tudo depende de onde você dá oportunidade para essa criança interagir, né? Eu acho que, na minha experiência como professora, eu já vi adolescentes que não se tornaram bons adolescentes, apesar de terem sido boas crianças. E eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis para mim como mãe e talvez para muitos pais na questão da educação. Porque você tem que dar oportunidade para aquela pessoa de escolher seguir ou não aquilo que você está orientando para ela, aquilo que você está dizendo para ela fazer, aquilo que você está mostrando, o caminho que você está mostrando. E muitas vezes os nossos filhos, eles não vivem numa caixinha ali junto com a gente. Por isso que é tão importante o contato com os pais nos primeiros anos, a criança ficar em contato com os pais nos primeiros anos, porque ali ela vai aprender como ela deve viver. E depois que ela vai para a escola, depois que ela vai para o contato mais amplo, com mais pessoas, e quanto mais a gente vai crescendo, mais a gente vai tendo contato com outras pessoas, mais tempo a gente vai ficando fora de casa. A criança pequenininha vai para a escola e volta. O adolescente, às vezes, vai para a escola, já almoça lá, já fica para um segundo turno, ou já vai para uma outra aula especial, para um inglês, para alguma outra aula, e ele vai tendo contato com muitas outras pessoas, o acesso à internet, e ele vai vendo que existe muita coisa fora daquela caixinha que ele vivia, que era o lar. E aí ele pode tomar escolhas diferentes, ter escolhas diferentes. E eu acho que aí entra também uma coisa, pastor, que eu acho que é uma coisa muito importante dentro de uma educação. É o conselho do Senhor.
a gente como pai, a gente como mãe, a gente nunca vai ter todas as respostas para uma educação. É o que a Maricel falou, a cada dia você vai tendo contato com coisas muito diferentes que você fala, e agora, por onde eu vou? Que caminho eu vou tomar? E aí entra o conselho do Senhor. Quando você vai para o que Deus quer que você faça, para a forma como Deus quer que você viva, você tem muitas respostas. E mesmo que um filho decida ir para longe, você vai sempre dobrar os joelhos por ele. E eu já tenho histórias maravilhosas, até de pessoas aí do NASP, que eu poderia contar, com a permissão deles, de pessoas que estavam muito distantes do Senhor, e os joelhos de uma mãe dobrados a cada dia fizeram com que essa pessoa se voltasse para Jesus e voltasse a andar no caminho do bem, ao lado, tem famílias formadas, maravilhosas. Então, o conselho do Senhor é o fundamental em qualquer tipo de educação, porque é por ele que a gente consegue ter a inspiração, a sabedoria para dirigir esses pequeninos que vão crescer e se tornar chefes de família por aí. Há 2 pontos que foram tocados que são sensíveis e importantes, dos quais a gente vai ter que continuar conversando por um bom tempo. Não é apenas educar, porque nós, quando falamos de educar, de formar, da relação pais e filhos, nós não estamos lidando com uma massa disforme que vai ficar exatamente do formato da sua mão. Nós estamos falando de pessoas livres, e a liberdade é o grande elemento desafiador. É interessante pensar que quando Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim, ele não blindou a árvore, não colocou uma cerca elétrica ao redor dele, mas ele lida com a gente dentro da liberdade, porque a resposta que esperamos é a resposta que requer liberdade. Um dia alguém provocando sobre isso disse que filho que não sabe dizer não para um pai também não sabe dizer não para um traficante. É a arte de saber se tornar desnecessário, juntando com a arte de ensinar a ser livre e no formato tremendamente desafiador e que necessita de poder. Johnny falou, é o caminho do Senhor, é a palavra do Senhor, em essência, é o poder do Senhor no processo de transformação. Afinal de contas, a salvação é um processo educacional. Educamos, sim. Há uma educação em processos concorrentes e correntes o tempo todo. Maricel, tia Cecel, vovó Cecel agora, nessa fase da educação conjunta. A lista é grande, mas você sabe que uma pesquisa feita ultimamente disse que netos que têm contatos com pais e contínuos com vós têm processos educacionais mais efetivos. Isso é muito interessante, porque ele tem a relação de saber o que é a geração imediata e a geração anterior, então ele dialoga muito mais e tem formação de valores muito mais interessantes. Agora, mamãe Cecel, tia Cecel e vó Cecel junto é um privilégio com a vó. Mas não era essa a pergunta que eu ia fazer. A pergunta que eu ia fazer é assim, educamos, ponto. Para quê, afinal de contas, nós estamos educando, né? Para que educar? Você até estava falando aí que Deus ele deu a liberdade para Adão e Eva de escolherem, né? O livre-arbítrio, a liberdade de escolha. E eu acho interessante que nós, como pais, na questão da educação, nós precisamos dar oportunidades de nossos filhos terem e sentirem a responsabilidade. Muitas vezes nós, como pais, nós não queremos que nossos filhos sofram, não é, Johnny? O que menos a gente quer é que nossos filhos sofram. Você que é pai aí de 2 meninas, que com certeza são lindas, a gente não quer que os filhos sofram. Se o filho sente uma febre, uma dor, quantas vezes eu pensei assim, eu queria que essa dor estivesse em mim, e não no meu filho. Mas isso faz parte do processo. Decepções fazem parte do processo também. E quando Deus deu a oportunidade para Adão e Eva escolherem, não o fruto, ele tinha ali uma grande coisa em jogo, que era a obediência. E eu acho muito lindo quando a gente pensa o seguinte, quando a mãe ensina os filhos a obedecerem, ela está ensinando o filho a obedecer porque a ama, certo? E ela, ao mesmo tempo, está ensinando as primeiras lições da vida cristã. Então,
como tudo começou com a obediência segue o caminho para que nós, como pais, possamos também dar a oportunidade dos nossos filhos escolherem, como a Johnny falou. Pode ser que a gente erre, vai errar. Eu penso assim, eu tive 3 filhos, cada um uma personalidade totalmente diferente um do outro, e eu pensava assim, do mesmo jeito que eu fiz com o Lucas, eu vou fazer com o Gabriel e vou fazer com o Felipe. Não. Tive que orar muito. Fernando orava muito, porque cada um apresentava personalidade totalmente diferente. A mesma forma que eu lidava com o Lucas, eu tinha que lidar diferente com o Gabriel. E mesmo assim, hoje, depois que eu tenho meus filhos já casados, em muitos momentos eu parei para pensar assim, Senhor, no que eu errei? Por que está acontecendo isso? Só que, como a Johnny falou sobre orar por nossos filhos, eu acabei de terminar de ler um livro que chama O Poder de Orar pelos Filhos Adultos. Não sei se a Johnny conhece esse livro. Olha, eu fiquei assim, eu chorei em muitos momentos daquele livro, porque eu me via ali, eu falava assim, por que eu errei? No que eu errei? Mas a gente não deve se culpar. Quem tem filho adulto já, no caso, né? A gente não deve se culpar, sabe? Tudo vai de acordo com o seu conhecimento, a sua procura por Deus também para ajudar a dar discernimento, sabedoria, condução no caminho certo, e mesmo assim a gente ainda pode errar. Mas o que eu deixo aqui para cada um de nós pais é entregarmos nas mãos de Deus. A criança, ela sente grande prazer quando a gente... Ela quer ser um objeto de atenção, essa é a verdade. Mas ela sente um prazer tão grande se você der um simples sorriso para ela, ou um simples balançar da cabeça, ela vai ficar feliz. Então, procure fazer o melhor, porque foi o que Cristo fez por mim, por você. Ele deu o melhor dele, que era o seu filho, para morrer na cruz por cada um de nós. E aí eu fico, não preciso morrer pelo meu filho, quem sabe? Mas a gente tem que dar o nosso melhor, sim. Porque se Deus nos concedeu um filho, Ele concedeu porque eu tenho a capacidade, Ele vai me capacitar para educar e para seguir em frente. Mas eu não posso me esquecer de que Ele é quem me conduz. Então, é isso que eu posso deixar para cada um de nós. Não tem... É Deus no comando das coisas, e a gente entregar cada dia para Ele. E em cada oração do nosso filho, para os nossos filhos, muitas vezes a gente vai encontrar o problema conosco e não com eles. Então, eu acho que esse é o caminho, sabe? Orar, ajoelhar. E eu lembro uma vez, quando eu comecei na televisão, eu não comecei fazendo programa infantil. Eu comecei fazendo um quadro que era de 3 minutos apenas, para um programa de... eu não sei nem se vocês vão... Você acho que nem conheceu, né? Mas chamava Encontro com a Vida, que era um programa diário que a Sonete apresentava, acho que a Johnny até se lembra, e eu fui chamada para apresentar 3 minutos falando para mulheres. Você lembra? Lembro. Opa! 3 minutos para as mulheres. Para mim foi um grande desafio tudo isso, porque eu nunca tinha trabalhado em televisão, nunca tinha escrito, falado para televisão, meu pai, nunca. Mas eu aprendi muitas coisas ali. Os desafios aparecem na nossa vida. E Deus nos deixa escolher, certo? Então, cada vez que você enfrentar um desafio, não esqueça que Deus está te capacitando para um crescimento ainda maior. Então, nunca esqueça disso. É essa mensagem que eu posso deixar aí, porque educação é tudo,
e é o que os nossos filhos irão levar para a vida toda, principalmente a comunhão com Deus. Fantástico. Johnny, eu vou te fazer uma pergunta final, assim, na lacração, né? Você vai para a lacração. A pergunta começa assim: você, para os pais ou futuros pais que estão nos ouvindo e nos vendo, se eu fosse você, eu... Essa é a pergunta. Se eu fosse você, eu tentaria mostrar Deus para o seu filho de todas as formas possíveis. E isso vai fazer com que ele tenha uma segurança. Quantas vezes você e eu já vivemos situações tão difíceis em que a gente dobrou os joelhos e a gente levantou daquela oração com paz. A situação nem sempre estava resolvida, mas a gente tinha paz, a gente tinha tranquilidade, porque a gente estava segurando na mão de alguém que podia fazer a gente caminhar seguro apesar de. Então, se eu fosse você, pai e mãe, eu colocaria Deus em primeiro lugar em tudo, antes do inglês, antes da música, antes da natação, antes até da educação formal. Coloque Deus, porque Ele vai com certeza fazer o seu filho caminhar com muito, muito discernimento sobre todas as coisas da vida. Quando eu olho para a Bíblia, e a Bíblia usa não só uma vez, ela usa isso muitas vezes, a metáfora, a ilustração, o signo do fruto. Tem frutos em todas as partes. O pecado começa com o fruto e a vida é o comer de um fruto. O resultado final, depois do processo da salvação, é a devolução de um acesso ao fruto, o fruto do Espírito. Eu sou a videira, ele disse, vocês são os ramos, e ele nos compara a árvores. Os filhos são frutos. Ele é o resultado de um processo. Mas é interessante você pensar que qualquer ser, um animal que seja, um passarinho, você e eu, chegando perto de uma árvore, a gente olha para o fruto e vê o fruto como objeto de consumo. A gente pensa no seu sabor, a gente pensa na cor, ele pensa naquilo que o fruto pode proporcionar, às vezes até na beleza que ele vai dar para o ambiente. Mas se atente a pensar no fruto da perspectiva de uma árvore. Para a árvore, a importância do fruto não está no gosto, não está no sabor, não está na cor. O que tem de mais importante para a árvore no fruto, e por isso que ela o envolve com aquela camada protetora, é a semente. Semente é a continuidade. A árvore vê o fruto como a sua possibilidade de continuar, de perpetuar. É o sucesso do projeto. Deus fez o homem e definiu como a sua imagem conforme a sua semelhança. Isso está no livro de Gênesis, logo nos primeiros versículos, na criação. Mas quando você chega nesse mesmo livro de Gênesis, capítulo 5, ele diz que Adão teve um filho, a sua imagem conforme a sua semelhança. Ele chamou de Sete. Sete é a continuidade do projeto. O projeto de espalhar a imagem e semelhança, ou seja, da glória de Deus ser espalhada pela terra, era Deus tendo um filho e esse filho tendo filhos e o processo de continuidade da imagem e semelhança de Deus ali. Mas o que me chama muita atenção, me faz emocionar, é que Sete teve um filho chamado Enos e o texto diz que ali passou-se a invocar o nome do Senhor. O ponto de virada, a revolução de Deus, a vingança do Senhor está ali. E Sete teve um filho e pôs o seu nome de Enos. E ali passou-se a invocar o nome do Senhor. Deus fala a mesma frase para você. Deus fala para mim, como filho e como pai. E que seja um objetivo seu e meu, é que daquele ponto, daquela frase, daquela oração, da maneira como você abre e continua lendo a Bíblia, que ali se comece um ponto de virada. Não que você se projete somente ou pensando no mundo, mas na sua casa pode ser assim. Eu tenho a felicidade de poder agradecer dessas duas mães bem-sucedidas, educadoras e que puderam e tiveram essa bênção de nos abençoar compartilhando suas experiências e frases tão poderosas para a gente. Deus abençoe muito nos ministérios que você desenvolve. Muito mesmo. Vertical agradece a sua presença. Você também que está em casa, não se esqueça, antes de você sair, se inscreva aí com a gente, compartilhe esse conteúdo que abençoa você, abençoa muita gente. Vertical se despede aqui, desejando a você uma família e uma educação bem-sucedida e feliz.